Descubra as 4 armadilhas que geram muitos incêndios e fazem a tua empresa depender tanto de você. Eu sou Fernando Campagnolo e esse é um vídeo de aquecimento para a Semana da Empresa Inteligente. E eu vou melhorar muito o meu conteúdo das aulas da Semana da Empresa Inteligente pensando em você. Mas para isso eu preciso que você me conte aí, quais são as tarefas que a empresa mais depende de você para funcionar? Coloca aqui para mim nos comentários. E geralmente quem abre uma empresa pensa em 2 coisas. A primeira é em ganhar bem, ter um padrão de vida melhor. E a segunda é ter mais liberdade, poder sair da empresa sempre que quiser, não precisar cumprir horário. Assim foi comigo, inclusive, e com quase todos os meus alunos e quase todos os meus mentorados. Mas a verdade é que a maioria dos empresários não consegue nem ganhar bem, nem ter liberdade. Alguns até conseguem ganhar bem, mas isso custa muito trabalho duro e uma empresa que depende do empresário para tudo ou para quase tudo. Ou seja, para garantir o lucro, muitas vezes o empresário precisa carregar a empresa nas costas. Isso aconteceu comigo também, até eu aprender o jeito certo e transformar a minha primeira empresa numa empresa inteligente. E eu vou te contar essa história com mais detalhes lá na primeira aula da Semana da Empresa Inteligente. E nesse vídeo de aquecimento, eu vou te mostrar as 4 maiores armadilhas que geram incêndio para você e fazem a empresa depender de você para tudo. Mas é claro que existe muito mais do que 4, mas eu separei aqui as 4 armadilhas que eu julgo serem as mais fortes. Então vamos lá? A primeira delas é o que eu chamo de centralização. E a centralização muitas vezes acontece de forma inconsciente, ou seja, sem que o empresário perceba. E é quando o empresário prefere muitas vezes fazer do que simplesmente estar lá e investir tempo em ensinar as pessoas. E na prática isso se dá porque lá no começo da empresa era muito comum o empresário fazer tudo, ter que dar conta de tudo. E aí como ele vive uma rotina que sempre foi corrida, ele contrata pessoas, mas essas pessoas não recebem a atenção que deveriam durante o treinamento. Então, por falta de tempo, muitas vezes o empresário se acostuma a ter que estar lá fazendo tudo, tapa-furo, cobrir as falhas, cobrir as faltas de sua equipe. Isso acaba virando uma rotina e então se instala o que eu chamo de microgerenciamento. Microgerenciamento é quando você precisa mandar fazer tudo e ficar em cima de tudo o tempo todo e dizer para as pessoas, faz isso aqui desse jeito, liga lá para aquele cliente, fala tal coisa, pega isso aqui, faz assim, faz assado. E o que acontece com o microgerenciamento é que as pessoas se acostumam dessa forma. E às vezes as pessoas, por estarem acostumadas, elas acabam não fazendo aquele algo mais porque acham que vão estar se metendo. Então você se sobrecarrega e aí você precisa apagar os incêndios que ninguém mais dá conta de apagar. Isso faz com que a empresa dependa cada vez mais e mais de você para tudo. E a centralização também acontece muitas vezes pelo medo de ensinar. Mas isso as pessoas não podem saber, isso é um segredo industrial, não dá para ninguém ficar sabendo disso. Por muito tempo, inclusive, eu centralizei as coisas por medo. Mas sabe qual é que foi o resultado disso? O resultado foram 15 anos eu sendo um empresidiário, um empresário que não podia sair da empresa para nada, porque se eu saísse as coisas não funcionavam. E a verdade é que você precisa sim delegar tudo na sua empresa, menos uma coisa. E essa coisa que você não deve delegar é o estratégico. O estratégico, eles são as grandes decisões. Isso sim é você que tem que fazer. Agora, todo o resto você precisa delegar sim, mas delegar do jeito certo, do jeito que eu vou te mostrar na Semana da Empresa Inteligente, que começa já na segunda-feira. E a segunda armadilha é o que eu chamo de delargação. Sabe aquela frase que às vezes as pessoas falam, mas larga na mão de funcionário para ver o que acontece? Pois é, essa frase ela está muito certa. Até porque, normalmente quem fala essa frase é porque em algum momento delargou. Sabe o que é delargar? Delargar é quando você contrata um bom profissional, às vezes nem é um bom profissional, mas é alguém da sua confiança, um parente ou um amigo, e você atira no colo dessa pessoa a responsabilidade. Agora isso é com você, vai lá e dá o teu jeito. Ou seja, você atirou no colo da pessoa, mas não deu o caminho. Você nem disse como que se quer que faça isso na sua empresa. E veja bem o que eu vou te falar. Mesmo que essa pessoa seja uma pessoa competente, não há garantia que o jeito dela fazer vai servir para a tua empresa. Às vezes, aquele histórico de competência que aquela pessoa tem não é fruto dela ser merecedora, mas é pelo fato dela ter trabalhado numa outra empresa inteligente. Sabe por quê? Porque numa empresa inteligente, pessoas medianas vão gerar bons resultados sempre. Então, se você pegar uma pessoa e colocar na tua empresa
sendo que a tua empresa talvez ainda não seja uma empresa inteligente, você vai estar simplesmente contando com a sorte, não tem garantia nenhuma de que as coisas funcionem. Então é mais incêndio e mais dependência de você. E eu vejo muitos casos de empresários que dizem assim, mas eu não entendo disso, não entendo nada de tal área. Então vou lá e contrato uma pessoa que entende e deixo que essa pessoa tome conta de tudo. Isso é delargar também. Sabe qual que é a consequência de delargar? A consequência é que você acaba tendo gente despreparada para resolver seus próprios problemas. Então acabam sobrando, todos os problemas dessas pessoas acabam virando o problema do empresário, porque é ele que tem que resolver. São os incêndios que acabam gerando mais e mais dependência. Mas Campa, qual que é o jeito certo então? O jeito certo é você ter a pessoa certa para cada cargo, conforme a sua descrição de cargos e responsabilidades. E essa pessoa certa, você precisa treinar ela com base nos seus processos padronizados. Então você vai acompanhar os resultados, ajustar os processos e retreinar se for necessário aquelas pessoas. Ou ainda, você vai substituir essa pessoa o quanto antes, caso realmente você perceba que não tem jeito, que ela não vai dar conta de entregar aquele resultado. Isso sim é delegar, mas delegar do jeito certo. E a terceira armadilha é quando você tem muito foco na operação e pouco foco no estratégico. Para eu deixar claro, existem tarefas que são operacionais, tarefas que são tático e tarefas que são estratégico. Tarefas operacionais é aquela relacionada à execução, como por exemplo, cobrar, pagar, comprar, vender, entregar, instalar, entregar, atender, emitir nota fiscal, fechar caixa, fechar relatório. Tudo isso são coisas operacionais que devem ser executadas pelos seus funcionários. Já as tarefas do tático são aquelas relacionadas a coordenar, supervisionar, gerenciar, treinar. Isso também são coisas para os teus funcionários, gerentes, coordenadores, encarregados, enfim, pessoas de nível tático. Já o estratégico é tudo aquilo que altera o futuro da tua empresa. Ou seja, as grandes decisões, as grandes mudanças. E aqui eu não estou falando de decidir se dar um desconto, decidir se compra esse ou aquele produto. Eu estou falando daquilo que altera o rumo da tua empresa relacionado às metas e objetivos da empresa. Eu vou falar muito mais sobre isso na Semana da Empresa Inteligente. Mas a real é a seguinte, muitos empresários apagadores de incêndios acabam passando a maior parte do tempo no operacional, fazendo coisas que os seus funcionários deveriam fazer. Ou seja, às vezes estão lá executando as tarefas ou simplesmente microgerenciando as pessoas e achando que microgerenciar é tático, mas não é. É totalmente operacional e desnecessário. Sabe qual que é o problema disso? O problema é que acaba não sobrando tempo para olhar os indicadores de desempenho que mostram como a empresa está e como ela está indo. Então o que acontece? O único parâmetro desses empresários é lá no final do mês ver se sobrou dinheiro em caixa. Aliás, aquele dinheiro que está no caixa, não sei se você sabe, mas nem é lucro. É apenas saldo de caixa. Lucro você vai ver lá no DRE. E quando não olha os indicadores, acaba não vendo muitas vezes que tem gente ali fazendo corpo mole, gente com a performance lá embaixo, não vê atrasos, não vê falhas, não vê quebra, não vê furos de execução que acabam sugando o lucro da empresa. E aí muitas vezes a empresa vende muito bem, mas lá no final do mês o empresário não vê a cor do dinheiro. E a falta de dinheiro é um dos maiores causadores de incêndio na empresa. E muitas vezes, por conta disso, o empresário tem que refazer trabalho de funcionário ou simplesmente fazer para garantir que as coisas aconteçam. Isso gera, sabe o quê? Dependência. Muito mais dependência de você. E claro que você não vai da noite para o dia sair totalmente do operacional e focar totalmente lá no estratégico. Isso seria suicídio. Mas você vai migrando aos poucos. Isso que você está fazendo agora, inclusive, está aprendendo como ter uma empresa inteligente, é totalmente estratégico, porque você está começando a aprender do jeito certo. Então, se você está aqui comigo, parabéns. E a quarta armadilha acontece com a maioria dos empresários. A quarta armadilha é o seguinte, Qual que era a tua profissão antes de você abrir a tua empresa? Provavelmente a tua profissão ela tem a ver com a atividade principal da tua empresa. Quer ver só? Se você tem um escritório de contabilidade, provavelmente você era contador antes de abrir sua empresa.
Se tem uma oficina de carro, provavelmente era mecânico. Se tem uma academia, certamente era professor de educação física. Se tem uma escola, provavelmente era professor. Se tem uma fábrica de móveis, certamente era marceneiro e por aí vai. Só que aí eu te faço uma pergunta. Você era um bom profissional nessa área ou você era um amador? Se você era um bom profissional, provavelmente você investiu muito tempo e muito dinheiro para se tornar bom. Certamente você fez curso, fez faculdade, trabalhou por um salário baixo, se qualificou, tomou na cabeça algumas vezes, mas aprendeu a ser bom. Tô certo ou tô errado? Pois é, você era um bom profissional por conta disso, investiu tempo e dinheiro em ser um bom profissional. Mas olha só, no momento que você sentou lá com o teu contador e decidiu abrir um CNPJ, você trocou a tua profissão. Aquela profissão não pertence mais a você. Hoje a tua profissão é empresário. Mas e como empresário? Você é um empresário profissional ou um empresário amador? Sabe qual que é a diferença? A diferença é que o empresário amador ele faz as coisas do jeito que ele acha que é. Ele pega uma dica aqui, pega uma dica ali e ele vai dando o seu jeito, vai empurrando com a barriga e vai tocando do jeito que ele acha que é. Já o empresário profissional, assim como qualquer outro profissional, ele fez o quê? Ele investiu para aprender a fazer as coisas do jeito certo. Ele se qualificou, ele fez cursos, foi a eventos, falou com grandes empresários. Eu não estou falando aqui daqueles empresários apagadores de incêndio. Eu estou falando daqueles empresários donos de empresa inteligente. Ou seja, o empresário profissional é aquele que investiu nele mesmo. Ah, Campa, mas eu não tenho faculdade de administração. Eu ouço isso de muitos empresários. Só que veja bem o que eu vou te falar. Eu tenho muitos alunos e muitos mentorados, até com pós em administração. Mas a real é que a faculdade de administração ela te deixa pronto para você ir lá e administrar a empresa de alguém. Mas ela de longe sequer te prepara para os desafios que é você ser um empresário. E essa aqui, para mim, é a maior armadilha, porque ela gera muitos incêndios e faz a empresa depender tanto do empresário, aquele empresário que é um empresário amador. E é justamente por isso que eu estou fazendo essa semana da Empresa Inteligente totalmente gratuita. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero te mostrar que existe sim uma oportunidade diferente. Existe uma oportunidade de você fazer diferente e você ter uma empresa inteligente de um jeito mais fácil do que você imagina. Campa, o que é uma empresa inteligente? Uma empresa inteligente é uma empresa que é lucrativa, não tem incêndios e não depende do dono para tudo. E lá na empresa inteligente, você não é a peça central. Sabe o que você é lá? Você é o cérebro. E você pode estar pensando nesse momento, ah, Campa, mas é o olho do dono que engorda a boiada. Sim, concordo para você. Ninguém melhor do que o dono para dar o rumo para sua empresa. Só que o teu olho de dono precisa estar no lugar certo. E se você apaga muitos incêndios, se a empresa depende muito de você, provavelmente o teu olho não está no lugar certo. Mas nessas aulas da Semana da Empresa Inteligente eu vou te mostrar onde você precisa olhar e vou te mostrar com detalhe tudo o que você precisa fazer para ter uma empresa inteligente. Então já coloque aí na sua agenda para a partir de segunda-feira você estar lá comigo totalmente focado nessas 4 aulas. Então quero lançar um desafio para você. O desafio é o seguinte, pensa aí, quais dessas 4 armadilhas você está vivendo aí na sua empresa? Depois de pensar, marca na tua agenda, colhe um lembrete na geladeira, no monitor, no espelho do teu carro, naquele lugar que você mais vê e assista todas as 4 aulas da Semana da Empresa Inteligente totalmente focado, de peito aberto, porque eu vou te mostrar tudo o que você precisa fazer para você ter uma empresa inteligente. O meu forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.